A proposta dessa comunicação é traçar, junto ao vozerio de Vladimir Seixas, modos pelos quais o documentário articula de forma peculiar territórios e temporalidades, ao mesmo tempo das lutas e do cinema. Perguntamos como o documentário faz confluir diferentes lutas em sua montagem. As primeiras imagens de vozerio são de um ônibus, um carro e outros restos pegando fogo e bombeiros que tentam conter as chamas. Em seguida, a câmera percorre essa rua onde se espalham objetos em chamas. Ao mesmo tempo, uma montagem de gritos anuncia as lutas da Aldeia Maracanã, do Ocupa Cabral, gritos que perguntam cadê Amarildo, gritos que chamam para a luta contra o aumento da tarifa do transporte público. Não necessariamente aquelas imagens pertencem a alguma dessas lutas em particular, mas enquanto a câmera percorre esses restos de um levante, os gritos de lutas diversas não deixam de ecoar. Com isso, e na continuidade do documentário, não se coloca em igualdade ou unidade as diferentes vozes, mas faz atravessar uma linha que passa por esses diferentes territórios da cidade do Rio de Janeiro, que se levantam mais uma vez contra as diversas opressões. Essa linha tem como base o mesmo calendário, aquele de 2013 no Brasil. O que parece se criar é uma confluência de diferentes revoltas produzidas naquele acontecimento. Os gritos somados aumentam as forças das vibrações nesse território. As lutas que permanecem várias, não se tornando uma só e mantendo o dissenso entre esses sujeitos políticos. Os gestos presentes em vozerio são entre si muito diferentes nas formas e nem sempre se aproximam tão evidentemente. Compõe a montagem do filme não apenas cenas de confronto direto com as forças repressivas do Estado e do capitalismo, mas também outros gestos de luta como ações que passam pelo campo da arte e do corpo, realizadores e ativistas que filmam e editam seus materiais, sujeitos que ocupam e habitam espaços coletivos, diálogos sobre o que se está vivendo, danças e até um longo passeio no camburão da Polícia Militar. Dizemos que é na intensidade dos gestos, porém, que se justifica a montagem, mais do que uma ligação dos discursos ou de causa e efeito entre os movimentos de luta filmados. O 2013, que se percorre aqui, parece ser tocado especialmente por duas maneiras de se relacionar com o tempo. Aquela dinâmica própria das lutas e das insurgências e também uma maneira marcada por temporalidades que emergem nos processos de manipulação da imagem. Duas maneiras que também podem ser muitas. Lidando com o cinema engajado, os escritos de Nicole Brené apontam 3 apostas que se colocam para o documentário nessa relação imagem, tempo e luta, ao buscar o que ela chama de eficácia histórica. Primeiro, um cinema do agora, que disputa e almeja as transformações efetivas de injustiças e opressões presentes. Em segundo lugar, aquele que busca, em médio prazo, espalhar uma contra-informação e avivar forças para as lutas que seguem. E, por último, um cinema que pretende constituir documentos e arquivos, atuando num espaço de memória das lutas e que visa essas gerações que vêm. Dizemos aqui que vozerio, em suas imagens, acaba por transitar entre essas 3 formas de contato entre o cinema e o engajamento. Quando recorre às imagens da ocupação Flor do Asfalto, uma ocupação que já não existia em 2011, uma ocupação que aconteceu no Rio de Janeiro num período anterior a 2013, o filme em parte atua nesse campo de uma criação da memória, não só por rememorar esse espaço de luta, mas também por colocar essa experiência como parte da múltipla produção de subjetividade que ganha força em junho de 2013, reconectando esses 2 momentos históricos. Nas imagens que acompanham as ações estético-políticas dos coletivos Coiote, Bloco Livre Reciclado e Anarcofunk, grupos autonomistas que tensionam diretamente as relações entre arte e política, se luta no agora, mas também se atua mantendo ativos os gestos de revolta dos corpos em ação que escapam aos efeitos imediatos. Em outra cena, acompanhamos o videoativista Patrick Granja, que durante uma manifestação é colocado no camburão da Polícia Militar sem saber seu destino ou exatamente o motivo de ser levado. Ali o caráter de denúncia da imagem se torna incontornável. O documentário, nesse momento, se aproxima, portanto, da primeira aposta de Brené, ao disputar e questionar uma forma de opressão presente e constante no território que se filma, no Rio de Janeiro e no Brasil. O filme não apenas denuncia aquele abuso das forças policiais, mas principalmente traz uma dimensão sensível dessa violência e assim faz ecoar essa imagem junto aos gritos que no início do filme pediam
o fim da polícia militar. Algo que é bastante relevante na experiência desse documentário é sua consciência dos processos de manejo das imagens de luta. Essa relação é destacada e constante ao longo do filme. As imagens muitas vezes são vistas primeiramente na tela de um computador, através de um software de montagem, e também é recorrente que se filme alguém que filma. Em vozerio, diversos videoativistas, cineastas e realizadores não profissionais se cruzam nas imagens. Como diz o pesquisador Vinícius Andrade de Oliveira, diante do já mencionado desafio de filmar as revoltas de junho, vozerio dá ênfase à ideia de mediação e assume o imperativo de visar o modo como esses acontecimentos vêm sendo vistos, que ficará evidente, afinal, na quantidade de entrevistas feitas com fotógrafos, cinegrafistas e montadores. Com isso, vozerio... Agora retomando a minha fala. Essa até então foi a fala do Vinícius. Com isso, vozerio não apenas pretende atravessar as jornadas de junho, mas traçar também uma linha sobre os modos de ver que perpassam esse acontecimento. Há uma atenção voltada para os modos de produção da imagem que desloca o filme da possibilidade de mero registro e de uma tentativa de efeito de realidade, por vezes comum diante dessas imagens militantes. Produz-se uma outra camada, ou risco, nessa relação entre a câmera e o real. Evidencia-se uma dimensão real própria ao documentário, onde o acontecimento filmado não pré-existe ao filme, à filmagem, mas é produzido por ele e com ele. O 2013, aqui percorrido, é então aquele do contato entre essas câmeras e os acontecimentos da insurgência, e o contato entre as câmeras e o acontecimento das insurgências. O que acontece aqui é também uma questão ético-estética. Se deixar atravessar por outras imagens produzidas por outros sujeitos é uma forma de se deixar afetar pela multiplicidade do acontecimento. Essa opção traz para os sons e imagens do filme também uma variedade de texturas que não deixa de se relacionar com o engajamento filmado. Aí eu cito mais uma vez Vinícius Oliveira. Consciente da impossibilidade de realizar nos tempos atuais um filme engajado sem a utilização de imagens produzidas por outrem, o filme adota a fotografia coletiva e imagens de diferentes naturezas e suportes. Fecha a citação. Assim, trazer outros realizadores, sejam cineastas profissionais ou não, implica não só em compartilhar uma elaboração de cinema, mas também trazer para esse filme outras virtualidades, forças, histórias, territórios. É permitir também que o filme seja afetado para além do que é controlável. É na sequência que acompanha as imagens do videoativista Guilherme Chalita que esse gesto político e estético político surge na montagem de forma mais enfática. As imagens gravadas pelo documentarista revelam um momento de revolta popular em uma favela do Rio de Janeiro diante do assassinato de mais um morador. Essas são aquelas últimas imagens do trailer que percorrem a rua, uma rua meio escura. Esse gesto da montagem revela um cuidado e uma atenção ausentes em muitas outras obras que percorrem junho de 2013 e seus redores. Ao colocar essa imagem ao lado dos embates com a polícia ocorridos no centro da cidade, evidencia-se uma continuidade e uma diferença, singularidades e repetições. Traz uma outra dimensão para aquelas imagens que se tornaram recorrentes no imaginário visual do videoativismo. Ou seja, se havia então no asfalto uma situação menos habitual de violência policial, em outras regiões da cidade, esta já era cotidiana e muito mais intensa. Nem por isso alguma delas se tornou mais aceitável. O que ganha uma visualidade no filme é também a forma como esses corpos de pessoas negras e moradores da periferia são afetados pelas práticas articuladas entre o Estado e o capitalismo. Pela ação do videoativista, que se move em diferentes geografias, e também pelo gesto de revolta daqueles moradores, o filme busca reconectar com as jornadas de junho essa indignação contra o genocídio das populações negras e periféricas, que produz e é produzida por uma subjetividade racista. Nesse contexto necropolítico, Vozerio tenta, ainda que de forma limitada e mínima, ir pela geografia da montagem na contramão de uma divisão territorial que separa o espaço em compartimentos e distribui a população entre os que podem efetivar seu direito à vida e os que são submetidos ao necropoder. O filme tenta, por vezes, percorrer uma frágil linha de um Rio de Janeiro sensivelmente cindido. Outra luta que surge de maneira singular
ao longo do filme é aquela de resistência da aldeia Maracanã. Entre as diversas lutas, ela parece cortar de maneira transversal o filme, na forma como surge e ressurge na montagem. E também por ser ali um lugar onde diversos desses ativistas da imagem cruzam suas lentes. A resistência da aldeia é a primeira luta identificada no filme e também a última a aparecer antes do ápice das insurgências multitudinárias de junho de 2013. Uma das linhas que pode, então, conectar esses diferentes engajamentos no filme é essa linha que gera rupturas com os modos de vida do capitalismo contemporâneo. Isso se repete tanto nas imagens quanto nos discursos que surgem ao longo do filme. Diante dessa linha percorrida pelo documentário, recorremos aqui à ideia de conspiração difusa, exposta pelos autores anônimos do Comitê Invisível na publicação de Nome aos Nossos Amigos, que nos parece útil para tratar algo desses restos de luta reunidos por vozerio. Essa conspiração a que se refere não seria de indivíduos voltados para interesses privados, mas de uma ordem coletiva, ainda que de uma coletividade não coesa e única, por isso difusa. Um grupo aberto a que não é necessário se filiar. O conspirar que propõe é aquele que, em última instância, pode mobilizar as insurgências populares. Aí eu faço uma citação aqui do Comitê Invisível. Se é bem evidente que os poderosos urdem complôs para preservar e estender as suas posições, não é menos certo que por todo lado se conspira. Na entrada dos prédios, junto às máquinas de café, nas traseiras dos kebabs, nas ocupações, nos ateliês, no decurso de um passeio, nas noites, nos amores. Fecha a citação. É esse que nos parece ser o movimento estético e político que vemos em Vozerio, de ser um filme de atravessamento coletivo, de evidenciar essa conspiração difusa, ainda que evidenciar e conspirar pareçam contraditórios quando ditos lado a lado. Por isso, o filme age quando suas imagens fazem parte da conspiração, e não quando ele se mostra ou revela o conspirar. Ele age quando conspira pela intensidade e movimento das imagens, sem que precise hierarquizar elas a partir de elementos significantes, sem organizar as trajetórias e histórias lineares de cada movimento, ao se deixar afetar pelos restos e imagem e sons de junho por suas virtualidades, antes de impor a esse uma explicação, se executa uma montagem de vibrações, sem deixar de lado uma vontade de eficácia e luta. É nessa vibração coletiva que extrapola os territórios fixos que se mira a eficácia pretendida, na memória, no agora e no porvir. Eu vou fazer uma comparação que acho que dá para considerar como relativamente preliminar, superficial, primeiro contato com esses dois filmes, né? Uma comparação então entre dois documentários que se apropriam de determinados discursos históricos para construir representações sobre o passado que são essencialmente marcadas pelo anticomunismo. Um desses filmes, que é o que eu vou falar primeiro, já foi abordado hoje aqui, numa das sessões mais cedo, na parte da manhã, que é o 1964, O Brasil entre Armas e Livros, que é um filme desse ano, né, lançado em março, final de março de 2019, por conta do aniversário. O lançamento se deu ali próximo ao aniversário do golpe de 64, e é um filme produzido pelo canal Brasil Paralelo, que é um canal que vem ganhando já há alguns anos considerável espaço, né, na internet, e que se propõe justamente a construir novas leituras a respeito da história do Brasil numa perspectiva mais do que conservadora, eu diria, numa perspectiva que se aproxima da extrema-direita e muitas vezes com um certo viés, talvez negacionista ou próximo do negacionismo a respeito de determinados temas da história brasileira, né? Bom, falando brevemente sobre a construção desse filme visualmente, inicialmente, né, ele é um documentário que a gente pode considerar como um documentário convencional. Ele é esteticamente constituído
de entrevistas, né, sempre nesse formato das cabeças falantes, né, e imagens de arquivo que vão ali se alternando para a construção de um determinado discurso sobre a história do Brasil, mais especificamente, mas ele parte de uma história mais geral, né? Ele faz uma contextualização inicial a respeito da Guerra Fria, para depois entrar propriamente no que aconteceu no Brasil em 64 e numa releitura, o que seria uma releitura da história da ditadura militar, chegando até o presente. Com relação ao discurso político que o filme do Brasil Paralelo busca construir, e mais especificamente a respeito da luta armada, né, como um componente aqui importante para a interpretação da ditadura militar que o filme está fazendo, a luta armada nesse filme, ela vai aparecer, os guerrilheiros vão aparecer, né, apresentados como revolucionários autoritários, portadores de valores autoritários e que estariam a serviço de dois centros disseminadores do comunismo, né? Moscou, né, União Soviética nesse contexto, e Havana, Cuba, porque aqui a gente já está falando de um momento posterior à Revolução Cubana de 59. O filme está focando especificamente, como eu disse, na história do Brasil a partir da década de 60, especialmente no golpe de 64. Bom, a representação desses guerrilheiros, né, vai ser bastante carregada nas tintas de um certo maniqueísmo, a gente poderia caracterizar dessa forma. Então eles vão ser tratados como terroristas, como bandidos, como sanguinários, e vai haver por parte do filme um esforço do que eu estou chamando aqui de problematização da memória da luta armada como parte da resistência democrática. E aqui esse aspecto especificamente me interessa bastante, porque a princípio pode parecer que o filme está buscando uma espécie de diálogo, e aí não à toa eu coloquei o diálogo entre aspas ali, com uma determinada historiografia da ditadura militar, uma historiografia relativamente recente, que busca justamente esse movimento, né, de reler, de reinterpretar criticamente uma determinada memória construída por ex-guerrilheiros que se inseririam como parte de uma resistência democrática à ditadura militar. Essa historiografia, em geral, ela vai problematizar esse tipo de leitura sobre a luta armada, apontando justamente para o caráter revolucionário dessas organizações, ou da maior parte dessas organizações, que não estariam propriamente comprometidas com valores da democracia liberal, mas muito mais comprometidas com propostas de revolução social, de transformação do país num país socialista. Então você tem historiadores que estão caminhando no sentido de debater essas questões. No entanto, penso que o filme do Brasil Paralelo, ele estabelece um falso diálogo com essa historiografia. Porque, na verdade, ele não faz propriamente referências ao trabalho desses historiadores, e os ditos especialistas que o filme vai ouvir, nenhum deles é um nome... Assim, até tem alguns ali que são historiadores de formação, que fizeram graduação em História, mas nenhum deles constitui um nome relevante da historiografia sobre esse tema que traga algum tipo de debate inovador a respeito da ditadura militar e mais especificamente da luta armada. Então parece um uso puramente instrumental de um determinado discurso que é mais coincidente com uma reflexão que é muito mais sofisticada por parte dos historiadores do que propriamente um diálogo concreto, direto com essa historiografia. Bom, eu trouxe aqui só para vocês terem uma ideia, não sei se quem aqui já viu esse filme, é um esforço talvez hercúleo, né? Mas alguns dos especialistas que o filme entrevista para a construção desse discurso sobre o que seria essa outra história da ditadura militar no Brasil, né? Bom, o Olavo de Carvalho, eu não vou ler todos aqui, mas só destacar alguns nomes. O Olavo de Carvalho, que claro todo mundo hoje conhece,
conhece, que é talvez o grande mentor intelectual desse tipo de reinterpretação da história que o Brasil Paralelo propõe. Acho que os nomes mais mainstream, né, da intelectualidade que o filme entrevista são o William Vac e o Luiz Felipe Pondé, né, mas que mesmo assim são figuras claramente alinhadas a um pensamento mais conservador. E depois uma série de entrevistados que se apresentam como especialistas, mas que não são, como eu disse propriamente, pessoas que se dediquem a construir pesquisas reconhecidas, pesquisas que tenham uma relevância nas respectivas áreas sobre esses temas, né? Sobre o tema da luta armada, sobre o tema da ditadura militar, enfim. O único caso aqui que a gente pode considerar como de uma pesquisa concreta sobre esses temas é o caso dos autores desse livro 1964, Elo Perdido, que é o Mauro Abranches Krainski e o Vladimir Petrilac. O Vladimir é um pesquisador tcheco, né? E eles fazem uma pesquisa no acervo, no arquivo do serviço de inteligência da antiga Tchecoslováquia, a Tchecoslováquia comunista, justamente para construir Eles descobriram lá uma série de documentos que revelariam a infiltração de agentes do regime da Tchecoslováquia no Brasil no início dos anos 60, e a partir disso eles vão construir então uma interpretação de que existia de fato, né, uma ameaça comunista no Brasil naquele contexto, e o que, em última medida, eu não li o livro deles, mas a construção narrativa que o filme faz é que a partir da identificação dessa ameaça, o golpe de 64, portanto, teria sido justificável, né? Enfim, teria uma razão de ser compreensível, porque o sentido aqui seria de evitar o mal maior, que seria a implantação de uma ditadura comunista, uma ditadura do proletariado no Brasil, né? Bom, a gente tem alguns outros nomes aqui que são talvez um tanto bizarros, né? Como o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é o príncipe herdeiro do trono que não existe, e hoje em dia é deputado federal, né, e apresentado aqui como cientista político, e algumas figuras como o Bernardo Custer e o Flávio Morgenstern, né, que são celebridades aí do YouTube desse pensamento de extrema-direita, olavista, hoje no Brasil, né, e que são figuras que muitas vezes propagam teses bastante alucinadas, eu diria. Mas enfim, eles são apresentados aqui, são tratados aqui como especialistas nesse tema e que vão ali dar depoimentos que são relevantes, que são respeitados, considerados relevantes pelo filme. O segundo filme, que talvez seja um filme até menos conhecido do que esse, menos visto, é um filme de 2009 chamado Reparação, de um diretor chamado Daniel Moreno. Ele vai buscar transformar os guerrilheiros, os ex-guerrilheiros, que geralmente são, não só numa memória construída a respeito da ditadura e talvez hegemônica no senso comum, né? Mas no próprio cinema brasileiro que trata da ditadura, e principalmente nos documentários que tratam da ditadura, os guerrilheiros geralmente são apresentados como vítimas do regime, porque são eles majoritariamente aqueles que foram atingidos de forma mais frontal, mais direta pela violência, pela repressão, pela tortura, enfim, muitos foram assassinados pelos agentes do regime. E o filme vai buscar construir um movimento de transformação desses guerrilheiros de vítimas em algozes, porque, como eu disse, o foco do filme são cidadãos comuns, ordinários, que são, de alguma forma, atingidos por ações desses guerrilheiros. Bom, com relação aos especialistas entrevistados aqui, a gente já tem um historiador, que é o Marco Antônio Villa, que é um historiador que escreveu livros a respeito da ditadura militar, ainda que a área propriamente das pesquisas que ele desenvolveu na trajetória acadêmica dele não seja a ditadura militar, mas ele tem uma produção acadêmica sobre o tema. O Demetrio Magnoli,
que acho que a formação do Neto Noel é em geografia, né? Mas enfim, ele discute, né, política no Brasil contemporâneo, tem uma inserção midiática considerável. O Fernando Henrique Cardoso, ele aparece aqui mais por conta, claro, por ser um sociólogo que viveu a época, mas também por ter sido presidente em cujo governo foram implementadas as primeiras políticas de reparação às vítimas da ditadura militar, né? E o Ipojuca Pontes, que é um cineasta, ele foi secretário de Cultura do governo Collor, e ele tem um discurso, desses aqui provavelmente é o que tem um discurso mais virulento no sentido de atacar as organizações armadas no Brasil. E aí, a meu ver, esse é, no fim das contas, o grande movimento que esses dois filmes estão tentando fazer, né? Que é fazer a vinculação entre a ameaça comunista internacional existente no contexto da Guerra Fria, concretizada sobretudo na União Soviética e em Cuba, com a vinculação desse movimento comunista internacional com a luta armada no Brasil durante a ditadura militar e depois a vinculação da luta armada com as esquerdas no poder no Brasil no período contemporâneo, né? E vale lembrar, o filme do Daniel Moreno, Reparação, é um filme lançado no final do governo Lula, no auge do governo Lula, né? No auge do poder do Partido dos Trabalhadores no Brasil, e o filme do Brasil Paralelo já é de um contexto completamente diverso, já é um contexto em que os governos do PT já terminaram de forma inclusive consideravelmente traumática, como a gente sabe, e lançado já após a ascensão do Bolsonaro à presidência, né? Mas existe então esse trajeto, né, do comunismo internacional da Guerra Fria, à luta armada, ao PT. Então, essa associação entre anticomunismo e antipetismo, que é muito própria desse contexto que a gente vive já há alguns anos e que parece ganhar muita força, sobretudo nesses últimos anos, culminando aí com a vitória eleitoral do Bolsonaro. E, vale lembrar que a gente tem na história do Brasil um longo histórico de representações anticomunistas, né, no campo cultural, inclusive. Há uma pesquisa de um historiador da UFMG, o Rodrigo Pato Samota, que até é de doutorado dele, inclusive, acho que sim, foi publicado como livro e tal, que é uma pesquisa bastante substantiva sobre isso, né, sobre representações tanto discursivas quanto imagéticas do anticomunismo no Brasil, desde o início do século XX até a década de 60. Como eu disse, né, você tem no presente então essa vinculação do comunismo com o petismo. Uma breve consideração voltando ao aspecto de construção estética desses dois filmes. Me parece que o Reparação, que é um filme, como eu disse, feito lá em 2009, ele é um filme estética e discursivamente um pouco mais contido, né? Ele parece ter alguma dimensão ali de vergonha de ser tão explicitamente, de divulgar tão explicitamente os seus valores conservadores. Não à toa o Daniel Moreno, em entrevistas dadas à época, ele sempre buscou ressaltar que na verdade o filme dele não seria um filme político, mas um filme que simplesmente quer dar voz a pessoas que foram marginalizadas pela história, que não receberam a devida atenção do Estado por conta do que sofreram, né? No entanto, quando a gente observa o avançar do próprio cinema do Daniel Moreno, a gente vê uma escalada no sentido de reforçar o discurso conservador, o discurso cada vez mais extremo, cada vez mais antipetista. Então, por exemplo, né, Quem Vocês Pensam Que São, que é um curta-metragem dele de 2015, em que ele registra uma manifestação pelo impeachment da Dilma em São Paulo, vai ser muito marcado por esse espírito, por esse discurso, e um discurso ali que está, de novo, associando o comunismo, no caso o comunismo soviético, ao poder exercido pelo PT naquele contexto. E um pouco depois ele faz o Silenciados, que é um documentário, a princípio montado como filme, mas depois remontado como uma minissérie,
que até tem uma relação com a personagem do Orestes, porque é um filme que trata os silenciados, ele é todo com pais de vítimas da violência urbana, sobretudo pessoas que foram assassinadas por menores de idade. E aí ele vai construir, a partir desses depoimentos, um discurso pró-redução da maioridade penal, tocando, portanto, num tema que é bastante sensível, inclusive, para as esquerdas, porque as esquerdas costumam, em geral, no Brasil, ser contra esse projeto, né, de redução da maioridade penal. E o filme é claramente a favor e claramente se posiciona de uma forma bastante veemente, né, no sentido até de buscar ridicularizar quem é contrário a essa mudança na legislação brasileira. Né. E esses dois filmes já apontam, então, para o que eu estou chamando aqui de um certo histrionismo discursivo e estético, que, a meu ver, já vai aparecer no 1964, O Brasil entre Armas e Livros, que é um filme que, por mais, até a gente estava sendo discutido na apresentação hoje de manhã, né, por mais que seja um documentário relativamente convencional, ele me parece carregar muito nas tintas do discurso que ele está fazendo e na construção estética. Por exemplo, a música do filme, né, ela é usada com muita veemência para tentar produzir determinados sentimentos a respeito do que está sendo narrado, seja em off, seja pelos depoimentos, né? Então já é um filme que não tem tanto pudor em ser explícito no seu discurso político, né? O que, não à toa, talvez, coincide com essa passagem da extrema-direita dos subterrâneos ao mainstream no Brasil, né? Ao mainstream da política brasileira. E a gente tem agora, então, um cinema que vai estar cada vez ocupando mais espaço, sobretudo na internet, né? Curiosamente, são dois filmes que estão disponíveis na internet, principalmente na internet. O Reparação, salvo engano, não foi exibido, ou se foi exibido em salas de cinema, foi num circuito muito restrito, ali em 2009, 2010. E o 1964 ele teve somente algumas sessões especiais para convidados, né? E depois ele foi disponibilizado no canal do Brasil Paralelo. E aqui o que eu estou chamando, então, da assunção do que eu chamo de estética Olavo bolsonarista, né? Parece a perda desse pudor de construir esse discurso tão paranoico e conspiracionista, né? Que é muito próprio do pensamento do Olavo de Carvalho já há muito tempo. Agora ele aparece explicitamente num filme como o do Brasil Paralelo.